novamente, então vamos retornar e agora prosseguir com o webinar de dicas para fluidez da rotina de estoque, juntamente com o consultor Eduardo França. A gente vai estar agora prosseguindo ao decorrer das 10 horas esse webinar. Bom dia, França. Tudo certo? Bom dia, Paulinho. Tudo certo? Bom dia, pessoal. Eu vou começar aqui, França. Já vou passar um slide para a gente começar a iniciar aqui, já ir conversando um pouco mais sobre a rotina de inventário. Muito bem. Bom, pessoal, eu sou Eduardo França, né? Sou consultor da Evolutiza aí já há quase 10 anos. E eu trabalho na área de manufatura, área de suprimentos, então cuido da parte de estoques, junto com o Paulinho, a gente atende também a parte de suporte aí dos estoques e tudo mais. Então, a ideia de hoje é fazer um bate-bola bem tranquilo aqui sobre a questão aí do inventário e estoque, né? Então, todo mundo sabe que final de ano chega a época de fazer nosso inventário, fazer o fechamento de estoques e tudo mais. E essa é uma rotina que a gente percebe, né, Paulinho, no dia a dia, que nem todo cliente acaba fazendo. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é o inventário, como a gente gosta de, precisa tratar, né, a questão da gestão dos estoques no sistema, tanto físico quanto no sistema, na verdade, né, Paulo? E também a gente fala um pouco sobre as condições, né, para ter um inventário bacana e bem feito no sistema, tem a questão também dos ajustes de estoque, a gente fala bastante, a gente sofre bastante no suporte, inclusive, né, Paulo, sobre ajustes de estoque e Sim, qual é que é a bem diferença comum maior. no atendimento. É bem comum no atendimento a gente lidar com isso, com o ajuste de estoque, e também ver que não há familiaridade com os colaboradores em si sobre a prática da rotina de inventário, que é o que a gente já vai tratar agora, e vamos explicar um pouquinho mais de como funciona, principalmente a análise após o inventário. Isso também a gente vai falar no decorrer do webinar referente ao bloco H, que vai ser entregue agora em fevereiro. A gente já começa a perceber movimentações dos clientes para realizar essa entrega, e a parte crucial da entrega, para depois também unificar e juntar o pessoal do administrativo, e sim a análise que deve ser feita. É bem comum, e a gente também vai trazer exemplos aqui, no decorrer da conversa, sobre alguns itens negativos que ficam no inventário, como esses itens ficam negativos, por que não pode ficar negativo, né? Então, assim, a análise é um primeiro passo crucial para o inventário de estoque, tá? É necessário ter essa análise. Vocês querem complementar alguma coisa em cima dessa... Com certeza. É assim, a questão de falar muito sobre inventário, né? Então, normalmente, quando a gente faz implantação, a gente treina o processo de inventário, né? Só que no decorrer do uso do sistema, o usuário ele começa, de repente, ali por uma, talvez, facilidade, por um acesso à base, ele começa a fazer ajuste de estoque em vez de fazer inventário. Então, o que é o nosso inventário, né? É aquele momento que a gente tem que parar e realmente contar o saldo do nosso estoque, comparar o físico, ajustar o sistema para que eu possa fazer faturamento, consumo na produção, enfim, tá tudo correto, né? Então, a gente tem essa prática do inventário no sistema, temos também a prática do ajuste de estoque, que é uma coisa que é muito comum, que a gente está falando agora nesse começo, e também tem o fechamento, né, no final do mês, que é praticamente um inventário também. Se for para pensar, a gente vai cruzar ali, né, os tipos de inventário. Então, o fechamento é quase que um inventário também, porque é uma forma da gente conferir e aferir, né, os nossos saldos aí cruzando com o contábil. Então, é uma coisa também que a gente fala bastante, né? Então, como está até no nosso print aqui, o inventário é aquele momento de fazer a contagem física, né, do nossos estoques e comparar com o sistema, adicionar no sistema e ver como é que isso está, se está condizente com a nossa realidade, né? Então, a ideia é de falar sobre esses temas aí. Acho que pode avançar, Paulo, um slidezinho. França, só se tu conseguir aumentar um pouquinho o teu volume, não sei se é só no meu notebook, eu tentei aumentar o volume aqui, talvez tenha mais alguém que esteja assistindo que esteja com esteja um pouquinho baixo. Se tu conseguir, só por gentileza, aumentar um pouquinho o volume. A princípio está no máximo, só de repente chega mais perto da câmera. Tá, deixa eu também mexer aqui no meu... Se a galera... Se tiver, pessoal, algum problema, só fala no chat e a gente já arruma ali, tá? Beleza. Não, mas acho que agora já melhorou um pouquinho, tá? Então tá, acho que eu estava um pouco longe que dá. Mas estamos só Tranquilo. falando, né, Paulinho, sobre os tipos de inventário. A gente sabe que temos aí, são 5 tipos, né? A gente conhece na praça, mas os cruciais que a gente atende muito e vê no dia a dia são os inventários, esse tipo anual, né? O anual, o rotativo e o cíclico, né? O anual é o nosso, é quase que o nosso
carro-chefe que a gente roda todo período tem, né? A rotativo, tem pouca empresa que faz rotativo, a gente vai explicar cada um o que que é, né? Falar um pouco sobre cada um. E o cíclico, eu entendo assim, que no nosso sistema a gente pode entender que o cíclico que ele é o fechamento de estoques, que é o momento de cruzar ali realmente o nosso físico, estoque de contábil, né? Então, cruzar as informações. Pode ir para frente para a gente falar um pouquinho de cada um. Então, esse inventário anual, né? A gente sabe que é aquele caso de fechamento de período, né? Então, até a nossa ideia de fazer hoje um webinar é sobre isso devido a começo de ano, aquela coisa toda, né? Então, é o momento de ver como é que a empresa está, como é que se tem muito furo em estoque, se o negócio está andando direitinho ou não, né? Então, esse é o inventário anual. A gente faz ele normalmente, a gente chama de anual, né? Porque é mais para definir um período, então classificar o inventário, mas não requer necessariamente ser feito só a cada final de ano, né? Mas ele é mais chamado de anual porque realmente é feito no final do período, dezembro, janeiro, aí, né? Próximo, quer falar alguma coisa? Pode, quiser comentar, pode ficar à vontade, tá? Senão eu Não, vou tocar. vou complementar mais no final, França. Realmente sobre o anual e o rotativo. O cíclico é menos comum para a gente do atendimento em si inventário, né? A gente realmente trata como fechamento de estoque mensal, que é o que a gente vem fazendo, geralmente ocorre bem no comecinho do mês, entre o dia 5 ao dia 12, dia 15 do mês, a gente vem realizando esses fechamentos, né, com os Período aí, clientes. cada dia, né? Tranquilo. Já o rotativo, né, pessoal, é aquele inventário que a gente faz, então não tem momento para fazer, né? É muito comum aí, eu que implantei, agora estou mais na área de suporte, porém, implantando, eu pegava muito cliente fazendo isso, inventário rotativo. Então, o que que é isso? Até eu via comentários, né, que o almoxarifa ele está entregando material ou está contando estoque. Então, ali são as funções básicas do almoxarifa ali, né? Então, ou seja, é possível sim no sistema a gente criar um inventário, né, e poder separar os padrões, né, então o anual e o rotativo, ou o nosso que a gente chama de padrão, que é o anual e o rotativo, para que eu possa fazer ele em períodos ali menores, né? Então semanal, diariamente, mensal. É muito comum fazer por endereço, até eu coloquei ele no nosso printzinho ali, mencionei por endereços. Então quem utiliza, né, endereçamento de estoque, posição, rua, é bem comum fazer isso, para já deixar uma coisa mais, não deixar fugir muito, né? Assim como acontece hoje no fechamento de estoque, a gente percebe muito fechamento acontecendo aí meses depois, né, Paulo? Uhum. Então, a gente acaba deixando aí 2 meses, 3, 4, até para fechar um estoque. E isso no inventário, no dia a dia, no estoque em si ali, quando isso, se está errado, né, você só aumenta o problema. Então, o rotativo você consegue ali fazer com mais frequência, então vai ajustando, deixando ele mais justo o teu estoque, né? Eu acho até interessante, Eduardo, comentar que o rotativo ele cabe a ser substituído por muitas vezes referente ao acerto de estoque, né, ao ajuste de estoque. Fato. Como visto no atendimento, é muito comum, às vezes, lidar com esses ajustes que acabam danificando o estoque, prejudicando em si a tua quantidade real no teu estoque. Ou seja, tu introduziu um valor que, no momento, aderiu à necessidade, supriu, porém esse valor teve uma causa que, na hora, realmente você não percebeu, porém lá no dia 31, no dia 30, quando você for fechar o seu estoque, rodar a rotina de fechamento, começa a acusar alguns erros. É também interessante dizer que, em si, o acerto de estoque, sem o uso adequado, ele pode acabar afetando também a contabilização do teu estoque. Pode acabar tendo lançamentos que também podem causar problemas para o pessoal administrativo, que é muito comum, a gente tem, né, conversado com o pessoal administrativo para tentar sempre balancear e não instruir o uso inadequado dessa ferramenta que é o ajuste. Já Até esse... o inventário rotativo, como a gente estava conversando ontem ainda, inclusive, com o Eduardo França, é algo que tu consegue fazer junto com a contabilização. Então, tendo uma análise, tendo um conhecimento do inventário rotativo, fica menos prejudicial para o teu estoque e acaba não afetando a contabilização e inicialmente vem a causar erros agora na entrega do bloco K ou na entrega de um SPED, CD, que é o que a gente mais se preocupa quando vai instruir um cliente a esse uso, né? Até a gente ficou bem atento em comentar mesmo sobre o ajuste de estoque, porque o ajuste ele dá muito problema para a gente. Então, ontem mesmo, estava comentando, né, Paulo, sobre isso. Uhum. Um cliente, inclusive, que eu estava até atendendo ontem, que acabou, assim, virando uma prática. O ajuste virou a regra e o inventário virou a exceção. Quando tem que ser o oposto, né? Por quê? Porque o ajuste de estoque você tem
Primeiro, você vai simplesmente forçar o sistema, né? Por causa do momento ali que de repente não é necessário. Por exemplo, ontem eu peguei um processo onde o cliente lançou uma nota fiscal, o material foi consumido na produção e já foi devolvido. Eles perceberam o problema, consumiram e devolveram o material. Só que daí quiseram já estornar a nota fiscal, né? Que deu entrada nesse produto. Só que para isso aconteceu. O saldo já tinha sido utilizado, tinha movimentado estoque. Então, qual que foi a ideia da pessoa? Vamos fazer um ajuste de estoque, então, né? Porque a nota fala assim, não tem saldo. Então, eu quero retornar a nota fiscal hoje, que foi lançada ontem. Só que eu lancei a nota de manhã ontem, entrou com o material do estoque. Ele foi movimentado, então saiu do estoque, por mais que ele voltou depois. Né? Só que para o sistema, a nota fiscal, ela copia exatamente o horário que foi lançado, enfim, né? Então, o que o usuário pensou? Vamos fazer um ajuste, porque não tem estoque. Então, você já cria uma ideia que não é a correta. Por que não é correta? Porque não é o momento, né? Esse é um caso, por exemplo, que o usuário deveria fazer o quê? Estornar o processo que foi feito. Então, o Nota Fiscal consumiu material para fiz errado, estorna o consumo, desfaz o que foi feito, estorna a nota. Não se faz um ajuste. Então, o legal é até, se a gente pensa muito na questão da implantação, em tirar a tela de ajuste do uso comum, né? Deixar mais para um usuário-chave, ali, aquele cara que vai estar, aquela pessoa que vai estar ali cuidando disso, né? Geralmente é o contador. Por quê? Porque quando você faz o inventário tem toda a regra contábil por trás, né, Paulo? Então, assim, você quer fazer um inventário de matéria-prima, tem uma regra de contabilização para aquele grupo de matéria-prima, então ele faz todo o processo por dentro. A pessoa, eu mesmo, consultor, eu não sei qual é a conta correta que eu vou usar, não sei qual é o tipo de despesa, enfim, débito e crédito. Então, quando você pega um contador fazendo ajuste de estoque, ele tem noção total, né, do que é uma débito e crédito, partida dobrada, enfim, então ele faz o processo correto. Ele sabe que quanto ele quer jogar aquela saída do estoque, aquela entrada. Agora, o usuário mais comum, como por exemplo, a gente aqui já não tem essa noção, então faz um ajuste e já acaba bagunçando o estoque. O que acontece? No início, você resolve o problema, né? Ajustei a contagem de estoque, mas e depois? Cai no fechamento, foi para a conta errada, jogou numa despesa errada, enfim, vira aquela saladinha lá que fica difícil de arrumar. Sem falar também que não é o processo correto, né? O ideal realmente é o inventário. Você faz uma coisa em massa, você faz um negócio que é mais prático, até para você, a gente vai mostrar agora na frente, acelerar um pouquinho, mas mostrar a parte das contagens, tem opções de contagem, forma de fazer, uma forma de aferir, né? Se ficou legal a minha contagem, se bateu, então é outra prática, né? A ideia do ajuste realmente é uma exceção. Então, é um movimento muito antigo, por causa do fechamento, eu não consigo retroceder o processo, vou lá para o ajuste. Então, é em casos raros, assim, né? E o rotativo, hoje a gente percebe que muito cliente usa isso. Vou arrumar o estoque. Você pegou, né, Paulo? Clientes assim, a gente está arrumando Algumas vezes. estoque, mas não é o caso. O certo é inventário, né? Pode avançar, Como, Paulo. como mencionado, né, o cliente acaba introduzindo uma quantidade que às vezes não existe, não faz um sentido estar ali. Ele futuramente acaba tendo um impacto grande, não só no estoque, mas também no custo contábil do produto ou do estoque em onde afetou, né? Tranquilo. Então, assim, continuando, né? Só me ligar aqui, eu acabei desligando. Ah, até foi comentado ali mesmo, né? Então, o usuário ele passa a entender isso como uma regra e começa a substituir pelo inventário rotativo padrão, enfim, né? Não deveria, não é o ideal. Esse inventário cíclico, assim, eu coloquei ali no nosso slide para quê? Para a gente chamar a atenção para os fechamentos de estoque. A gente sabe que o cíclico é aquele momento que eu vou cruzar, né, o meu estoque com o contábil. Então, assim, o nosso fechamento de estoque ele faz exatamente isso. Então, é ali que você vai estar, né, conferindo, opa, quanto tem nessa conta, quanto tem naquela conta. Então, o meu saldo de matéria-prima, o saldo de produto acabado. Então, você consegue ter essa visão do todo ali, né? Até o último print que a gente vai mostrar para vocês ali, né, comentar um pouco, né, Paulo? É sobre o registro de inventário, que é um processo um relatório que depende, inclusive, do fechamento em si. Mas é bem bacana, assim, usar esse cara para poder criar o hábito de fazer fechamento mais próximo, né, de encerramento de mês e fazer as contagens da forma correta, que é por inventário. Outra coisa legal também na questão do inventário versus ajuste é você poder comparar, né, Paulo? A gente vai mostrar daqui a pouco ali um relatório também, que é quem conhece do inventário de já conhece o relatório, lógico, né? Mas é um cara que a gente consegue olhar assim, opa, por que que eu tinha antes tanto nesse produto, agora eu tenho tudo isso daqui, né? Ou essa diferença para mais ou para menos. Então você consegue ver. O ajuste você não consegue. Você vai lá, só mata aquele problema no momento ali e cria um outro, não percebe. Né? Para frente, Paulão, vamos lá.
Então, pessoal, como a gente faz isso no nosso IRP, tá? Então, a gente colocou aqui algumas etapinhas, tá? A gente vai falar meio breve sobre elas. Não é um treinamento, então fique tranquilo, não vai ser uma coisa tão bastante como costuma ser um treinamento, que é no detalhe, aquela coisa pensada, elaborada. Então, é mais o nosso passo a passo básico do teu inventário. Então, a gente tem que entrar no sistema, na tela do inventário, criar, né, esse inventário. Por que criar inventário? Porque ali é a parte mais bacana do inventário, você poder parametrizar. Como que você quer esse inventário, né, Paulo? Eu quero fazer ele é padrão, ele é rotativo, qual é o almoxarifado, eu quero reduzir ele a um grupo pequeno de produtos, enfim. Então, a geração do inventário é essa. Uma parte muito importante que muitos até passam batido quando a gente pega na consultoria isso, tá no suporte, é gerar essa lista de itens para contagem. Porque acontece, essa lista é muito importante para você dar para a pessoa, para a equipe que vai fazer a tua contagem lá, uma relação do que tem que ser contado naquele que você configurou do inventário, só que é uma contagem às cegas. Então, você meio que obriga a pessoa a passar pelaquela relação de itens e ela não sabe quanto que tem no estoque. Ela sabe que tem que contar aquele produto. Então, essa parte é bacana. Porque quando você faz isso, você meio que força a pessoa que vai contar a abrir aquela caixa, né? Porque é comum, você vai fazer uma contagem de inventário, tem 10 caixas daqui, tem mais ou menos tanto cada caixa, então a pessoa vai lá chutar, tem isso aqui, então faz um cálculo. Então, ou olha no estoque, né, Paulo? Você pega um relatório confrontando, opa, pega uma relação já pronta do que tem que ser contado e a quantidade. A pessoa vai falar, opa, não, tem isso aqui mesmo, já nota por cima, então não é legal. Então, quando você pega uma lista ali dar uma relação para a pessoa do que você quer que seja contado e sem ela poder saber o quanto que tem de fato, obriga ela a fazer a contagem. E depois o próximo passo é registrar essa contagem. Então, a forma que o sistema ele é concebido, se você imprimir, por exemplo, assim, eu quero gerar uma listagem por página. O que o sistema faz? Ele vai gravar nas tabelas de contagem as páginas. Então, você tem 50 itens na página 1, ele vai pegar e vai gravar na página 1 do sistema, na hora de fazer a contagem na tela, tudo que é da página 1, no mesmo lugar. Então, você pode dividir isso em equipes, por exemplo, sei lá, 50 páginas para fazer a contagem, e eu vou lá com a página 48. Chamo na tela, traz itens da página 48, na mesma sequência. Então, assim, essa é uma coisa legal que muitos acabam passando despercebido e não usam muito essa contagem. É uma coisa bacana de se trabalhar com essa listagem aí para item para contar, né? Para registrar essa contagem, né, pode ter aí várias opções, a gente vai comentar algumas poucas ali que a gente deixou que são as principais, mas cada dia aparece uma nova, então o sistema está sempre evoluindo, sempre a gente está criando coisas novas e tem mais opções. Eu trouxe aqui algumas poucas que são as nossas frequentes ali, e eu sugiro uma ou outra ali de Paulo também, a gente já vai falar sobre elas, né? Aí a parte legal também que é de conferência das diferenças, então conferir diferenças. O que o Acerto Stock não nos dá é essa opção de ver quanto que eu tinha, quanto que eu tenho agora. Então eu pego lá uma relação de itens, quero saber, opa, por que que esse cara aqui deu tanta discrepância, né? Então é por causa do valor, porque é um item muito caro, muito barato, ele é muito, a quantidade é muito grande, é muito baixa. Então você consegue comparar o que tinha antes com o depois. Essa parte é legal. E também a questão das contagens um, 2 e 3, né, Paulo? Você consegue confrontar, montar equipes e contar, enfim, e poder confrontar a contagem de uma equipe para de outra equipe. Então isso é legal, para você poder ter realmente um estoque bem aferido, né? E por final ali tem a etapa de atualizar o estoque, quando você encerra, né? Muitos percebem assim, não percebem, na verdade, a diferença. O que aconteceu quando tinha inventário? Como que ele mexe no estoque? O que ele faz? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Pode ir para frente, Paulão? Só para puxando o gancho aqui, essa atualização de estoque, essa contagem, a rotina do inventário, vale ressaltar que a gente trabalha com RP integrado, então é, módulos precisam um do outro para chegar a um fim e ter uma complementação. Então, a gente ressalta que para a realização do inventário é essencial o estoque estar aberto, tá? Para fazer a leitura em si da movimentação, gerar leitura do cálculo. Em si, às vezes é preciso também abrir mais de alguns meses, como eu disse anteriormente, é comum o inventário trazer valores negativos, então requer uma análise do processo que ocorreu anterior, dos meses que ocorreram essas movimentações. Então, assim, a gente já avisa aos clientes que é necessário ter o estoque aberto, tá? Para caso de itens negativos no inventário, é realmente comum termos que dar alguns passos para trás, eu digo isso em reabrir, fazer a reabertura de às vezes 2, 3 meses, para a gente poder alinhar isso, fechar também o estoque novamente, junto já com o inventário formado, e também depois prosseguir com a geração do bloco H.
que é o que vem entrega agora em fevereiro, tá? Isso é bem importante de deixar claro, que realmente o estoque precisa estar aberto para que leia essas movimentações que são geradas através do inventário. Até ontem eu peguei um caso, Paulo, não sei se você acompanhou com o Guilherme, que o cliente tinha erro de estoque lá de 2022. Então, assim, cara, é muito tempo para ficar um problema no estoque. Estava negativo lá, ele queria arrumar em 2022. Então, não faz sentido. Então, essa condução, né, de manter o estoque aferido e fechando os períodos atrás do fechamento de estoque, é primordial para que o sistema rode direitinho, rode certinho. E as entregas, como você está comentando, aconteçam corretamente, né? Principalmente pela integração que o nosso sistema faz, né? Junto com a contabilidade, junto com os demais módulos que precisam tá sendo entregue essa informação que o inventário vai gerar. Sim, é verdade. Esse slide aí, pessoal, ele fala do quê, né? Então, é a primeira tela do nosso inventário, tá? Por que a gente colocou essa tela aqui? Porque aqui ela dá para nós aí um norte de como que eu quero fazer o meu inventário. Então, aqui eu posso ali, primeiro filtro, já escolher se ele vai ser um inventário padrão, que padrão para nós do RP é o anual, tá? Então, a gente sabe que é muito comum, né, Paulo, fazer esses períodos longos. Então, chama de padrão. E tem o rotativo, que é para quê? Simplesmente para eu poder diferenciar. Esse meu inventário é aquele que o meu, digamos, se eu quero fazer uma previsão do meu almoxarife, por exemplo, eu quero saber tudo que tem no inventário rotativo feito, porque eu sei que ele está trabalhando naquilo que eu designei para ele, né? Então, é uma forma de filtrar e gerenciar isso. E já o padrão, você saber, opa, esse cara aqui foi acertado num período mais longo, enfim. Então, é um filtro para separar, né? Outras coisas legais que tem também nessa tela de parametrizar o inventário é você poder escolher ali grupo, subgrupo, família e subfamília. Então, você não precisa, de repente, chamar toda a base de cadastros para você fazer um inventário. Você consegue escolher uma gama específica de produtos que você quer contar, né? Ali o endereço, posição, rua, até a faixa de valor tem ali embaixo, né? Pode perceber, ele tem, você consegue até, para definir que o teu inventário vai abranger, digamos assim, o grupo de matéria-prima do valor de 1.000 a, sei lá, de 1 a 300 reais, por exemplo. Você consegue colocar isso aqui e fazer uma, né, ou fazer diferente, né? Que é o que mais importa, na verdade. Por valor, um valor mais acima. Então, eu quero pegar só coisas caras, por exemplo, né, Paulo? Eu quero pegar um Sim. xerifado ali de, sei lá, de matéria-prima, só quero tudo que custa acima de 1.000 reais, por exemplo. Sei lá, contar motor, depende da empresa, né? Então, que é uma coisa que o dinheiro ele conta muito, porque é uma coisa que demora, além do custo para comprar, então não dá para extraviar aquele tipo de coisa, tem que saber que tem no estoque e até o tempo de entrega daquilo é longo. Então, você tem que ter um controle mais, né, afinado em cima daquilo. Então, você pode escolher até por faixa de valores, acho que é bem legal essa parte. E também ali outro filtro do canto do lado direito, que a gente fala muito, que é que tipo de produto que eu quero inventariar, né? Ou melhor, qual a condição do estoque do meu produto que eu vou inventariar. Eu quero saber aquilo que eu tenho em estoque, né? Então, assim, se eu quero estoque positivo, só negativo. As perguntas, pessoal, depois a gente vai responder de novo, tá? Aqui tá meio ruim a gente conseguir agora falar e responder. Depois a gente relê e fala de novo ali, tá? Então, assim, essa questão ali, né? De você indicar para o sistema. Como o caso que eu peguei ontem, tá? Era um caso lá de estoques negativos. Então, eu não quero contar todo o meu inventário. Porque você pensa assim, beleza, eu vou pegar lá 300 itens para contar no meu inventário. Só que eu vou contar só 35 deles. Dá para fazer? Dá, claro que dá. Só que eu também posso fazer um inventário direcionado só para item com estoque negativo. Ou só estoque positivo, né? Ou todos, indiferente. Então, esse filtro ele é bacana que você consegue moldar teu inventário para ficar mais objetivo, né? Relembrando, França, tu mencionou a questão do R$ 300 ali, né? Uhum. Para alguns ainda pode ser que tenha essa dúvida de onde vem esse valor, tá? Esse valor ele acaba trazendo do médio, pode também comparar depois previamente com o demonstrativo do cálculo médio, que é um relatório que já no suporte a gente instrui o pessoal a usar. E por acaso, às vezes a gente já vê no atendimento casos de o estoque estar 3, 4 meses aberto, como o Eduardo França falou. Nesses casos, pode ser que há uma informação defasada dessa quantidade em estoque. Pode ser que, como as movimentações dos próximos meses que tu não fechou movimentaram o valor, o fechamento, que é responsável pelo cálculo, não fez esse cálculo, então o teu custo pode ser que esteja um pouco defasado referente a isso, tá? A gente sempre pede que acompanhe não só a rotina do inventário, mas também o fechamento, que é algo que deve ser sempre bem atrelado a isso, a essa rotina, certo? Até essa questão do custo, tem um slide também para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente até retoma esse tema, né, Paulo? Que realmente de onde que ele busca os valores, tá? E é o que o Paulo falou.
manter o valor mais próximo do real, né? Porque você usa para orçamento, para um monte de coisas, né? Até comentaram ali agora sobre como equalizar, né? Quando esse consumo acontece ali, com o item ele é muito rotativo, ele gira muito no estoque e acaba no dia a dia ali, né? O consumo ele varia muito, então acaba surgindo negativos. Como que eu acho que a gente não digo equacionar, mas talvez tratar esse tipo de coisa com inventário rotativo. Por quê? Você consegue ter uma prática mais frequente ali, né, de fazer o inventário daquele tipo de produto. Você vai identificar mais rápido o que está ficando errado. Então, opa, está tendo muito negativo nessa gama de produtos aqui, o que eu faço? Vai te chamar a atenção, né? Então, chamou a atenção, o que você faz? Você vai atrás do porquê daquilo. Ah, é matéria-prima. Que tipo de matéria-prima está tendo muito negativo, né? Então, se você faz um inventário meio que diário, semanal, você consegue enxugar esse período e consegue ir atrás do problema. Então, por quê? De repente está negativando porque está com um parâmetro no estoque, né? Um parâmetro de cadastro que está marcado para negativar? Ou seria, talvez, alguma divergência lá no cadastro de produto, na estrutura do produto? Ou talvez a parte operacional, né? O consumo na produção, o pessoal está fazendo, talvez, de uma maneira que não está adequada. Ou de repente pode ser, sei lá, um bug até na tabela, no sistema, enfim. Então, tudo pode acontecer. Então, a gente tem que fazer o quê? Sempre pensar que o sistema ele é feito para nos atender, ele é feito para a gente confiar, ele é uma matemática, né, exata. Porém, a gente tem que sempre ficar ligado que sempre tem o humano, né? O ser humano está sempre ali fazendo ação. Então, o erro pode acontecer, né? Então, tanto pode acontecer o erro operacional da pessoa lá lançar quantidade maior, tirar de uma chefada que não deve, ou um cadastro de repente equivocado, a pessoa vai lá e tem acesso, pensa assim, ah, vou lá, vou mudar. Ontem mesmo, eu peguei uma nota fiscal, o cliente falou assim, não tem saldo de estoque. Não, mas o colega falou, não, pode, vamos negativar, não tem problema. Então, assim, claro que tem problema. Então, a pessoa já sabia, né? Sempre tem um usuário que sabe mais que os outros, né? Então, a gente pega muitos por aí. Então, ele faz aqui, vou lá, vou negativar esse estoque aqui para que eu possa faturar agora, depois a gente vê. Ou depois a gente vê, fica para um mês, dois, três, quando vê, bagunça tudo. Então, a ideia de você poder fazer um inventário, digamos, rotativo e filtrar o que é negativo, já vai melhorando o teu controle em cima disso, né? Aí, pessoal, assim, depois que eu crio meu inventário, qual que é a próxima etapa, né? Parametrizei, montei, aí eu vou fazer a minha impressão da lista para contagem. Por que eu gosto de passar por aqui? Porque, para mim, isso aqui é obrigatório, tá? Até para o sistema, inclusive. Se eu não me engano, hoje você vai fazer um inventário, você tem que fazer a impressão dessa lista, pelo menos de um dos modelinhos que tem ali, para você poder gravar as tabelas para contagem no inventário. Então, nós temos três opções, né? Por página, por ficha e por rua, tá? O que que muda nisso? Muda o layout, tá? O mais comum é o por página, então ele cria realmente uma lista em páginas em PDF de, do que você tem que contar daquilo que você parametrizou. Então, bem simples, tá? 50 páginas, tem 20 itens cada página, mais ou menos, no PDF ali, e eles têm o seu lugar gravado na página. Então, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso, quando você cria e vai fazer a contagem, você também respeita aquilo. Então, essa é a parte legal da impressão por página. A impressão por ficha é aquele modelo que acho que poucos praticam. Eu já ouvi falar muito nisso, mas nunca vi na prática, a não ser quando trabalhei na montadora, há muito tempo atrás, que a gente fazia assim, tínhamos equipes para fazer o inventário e era por ficha. Então, era lá, três equipes, por exemplo, né, para fazer o inventário, equipe um, 2 e 3. Então, a equipe um saiu com uma fichinha, imprimiu uma fichinha, que tinha os dados do produto, que é mais ou menos que nós temos no nosso sistema também. O dado do produto, o nome dele, o endereço que ele está, por exemplo, assim, não tem a quantidade, e daqui ele está. Então, o que eu faço? Eu pego várias fichinhas para minha primeira contagem, vou com a minha equipe, vou lá na caixinha lá, conto, colo minha etiquetinha lá, minha ficha. Então, essa é a primeira equipe que vai. Depois vai a segunda equipe, faz a mesma contagem, com uma ficha de outra cor. Depois, se não me engano, era verde, vermelho e verde, amarelo e vermelho, se não me engano. Mas só por fichas. Então, você vai por etapas de equipes, para uma equipe ir aferindo a contagem da outra. Então, preciso usar o conceito de fichas. É claro que é muito mais trabalhoso, né? A gente sabe que tem ali mais pessoas envolvidas, mais tempo para fazer o inventário. Então, depende muito do quão crítico é aquele produto, aquele estoque em si, né? Para fazer essa opção por fichas. Mas é uma coisa legal também. De repente, eu não quero fazer com equipes, mas eu quero identificar na caixinha lá, né? Que eu já contei aquilo lá. Então, eu posso imprimir a fichinha, colo lá na caixinha e vou para o próximo, né? Então, essa é a ideia da ficha.
Por rua é quase igual ao de ficha, só que ele mostra por endereço. Então, ele separa a rua 1, depende do endereçamento que o cliente colocar no sistema, né? Mas é rua 1, rua 2, rua 3, então você consegue separar no layout e fazer depois a impressão pelo endereço ali, né? Então, é primordial que a gente faça essa impressão, tá, pessoal? Tem também a ordenação ali por produto, por código, descrição, então é bem legal. Mas o legal mesmo que eu acho, a vantagem disso, é você poder depois fazer as contagens, escolher, quero a primeira, segunda, terceira contagem da página X. Ele traz certinho o que tem que ser contado. Essa eu acho a parte mais legal do sistema, é isso. Porque eu posso pegar várias pessoas, dar uma folha para cada um, depois a pessoa vem com a sua folha no sistema e digita. Eu acho bem legal essa parte. Quer comentar, Paulo? Quer ir para frente? Só a parte onde tu comentou, a gente no suporte vê que a galera tem um pouquinho de dúvida. Então, como o Eduardo mencionou, a passagem por essa tela e a geração desse relatório ela é obrigada, tá? No inicial, ao finalizar o inventário, finalizar a tela de cadastro, que é o que a gente estava vendo anteriormente, você pode perceber que os botões acabam não tendo cores, eles acabam ficando obsoletos na questão de cor. Para que comece a ter a sua cor, a cor vermelha, que são os botões que a gente tem ali, para realizar a contagem, que é o que a gente vai falar na sequência, é necessário sim fazer essa extração desse relatório, tá? Isso é obrigatório para já ter uma prévia do que tu vai contar, uma prévia do que você vai ter no teu inventário a prosseguir, tá? Então, às vezes a gente também acaba não se deparando com usuários que buscam entender por que o produto não veio. A gente volta, então, a rever o almoxarifado que ele informou, às vezes o produto tem rua e posição e essa posição não foi informada, então isso é sempre pontos chaves que às vezes acabam atrapalhando a rotina na fluidez dela em si, certo? A própria Posso. criação dele, acho que é bem isso, né, Paulo? Se você parametriza, tem que tomar esse cuidado para realmente buscar o que você quer, né? Senão depois você fica procurando, acontece muito mesmo. Uma coisa até que lembrei agora, Paulo, você comentando, quando você faz a introdução do sistema, todo mundo pergunta assim, como que eu coloco o saldo inicial no sistema? Faço inventário no sistema? Não, tá? Então, assim, o inventário é uma rotina para você aferir seus estoques, depois que já existe o saldo inicial, né? Então, até não acho que é uma dúvida comum de todos aqui, mas quando a gente implanta sempre tem essa, tá? Então, como é que eu faço para colocar o primeiro saldo? Esse é um saldo à parte. Então, a partir desse saldo que você pega de um outro sistema, ou pega de uma base, ou digamos assim, são produtos novos que não estão no meu sistema, vou cadastrá-los agora, como é que eu coloco o saldo inicial? Tá? Aí não é por inventário, é um processo diferente de startar o sistema. Porém, essa questão de definir onde que ele está, né? Qual o endereço? Qual o almoxarifado? É básico para você poder fazer depois conferir, né? Senão ele acaba não aparecendo, e daí fica o suporte, como o Paulo comentou, né, Paulo? Sofrendo para identificar por que não veio o produto. Então, tem que tomar esse cuidado para que fique bem certinho essa parte, né? Contagens. Essa parte, pessoal, assim, nós temos aí várias opções, tá? Eu coloquei ali 4 opções, né? Mencionando 4 ali, que são as mais comuns, tá? Essa simples, que é a primeira que está no layout, inclusive, eu acho que é a mais flexível que nós temos, tá? Ela permite que vocês possam aí estar organizando como quiser, né? Na página, na tela em si, pelo código, pela descrição, eu filtro por página, tá? A forma de você digitar é muito mais prática, você dá o tab, ele vai para baixo, né? Não vai para o lado. Então, cada tela tem uma forma diferente. Então, foi aprimorando e eu sugiro sempre usar a simples. Acho que é a combinação perfeita, tá? Por página é exatamente igual o layout mesmo que te imprime, tá? Só que muda um pouco os campos, você vai ali no do tab e vai indo para o lado, né? Ele não vai indo para baixo, então são modelos diferentes de fazer a contagem. Por ficha, ele busca exatamente o que está na ficha, então se imprimiu por ficha, ele vai trazer, mas dá a opção de listar a ficha 1, 2, 3, qual você quer, tá? Mas o mais comum mesmo que a gente usa muito é simples e por página, tá? Agora, isso aqui é mais usado para quê? É mais usado para fazer o anual, tá? Por que eu digo isso? Porque o anual, você vai lá e pega uma gama, né, digamos assim, todos os itens do estoque hoje. Eu quero almoxarifado 1, de matéria-prima, por exemplo. Vai pegar tudo que tem nele para fazer o anual. Você não vai fazer de um pouquinho só, vai ver todos os itens que tem no estoque. Então, gera uma lista grandona, né? Gera uma página, várias páginas de contagem. Já o rotativo, aquele cara que você vai falar assim, vou fazer alguns itens. Então, você não precisa fazer uma página inteira, fazer impressão de um monte de coisa. Você faz a impressão normal, parametriza, porém a contagem, eu sugiro sempre usar a opção por produto,
tá? Porque eu posso ir lá, peguei um endereço ali específico, tem 30 itens. Eu vou lá, conto o primeiro item, eu posso muito bem abrir o inventário. É por isso que a gente fica meio assim, até meio triste com o pessoal que usa muito certo estoque, porque eu posso criar um inventário e deixar ele aberto lá, paradinho. Então, eu sou almoxarife, como você trabalha de manhã, eu posso muito bem cuidar da minha entrega de materiais e passar o dia contando o meu estoque sem aquela correria de ter que acabar, ter que finalizar. Eu abro o meu estoque, abro o inventário, vou lá, gero minha relação de produtos que eu quero daquele endereço, aquele grupo, por exemplo, menor ali, uma gama menor de produtos, e vou contando por produto. Vou na tela de contagem por produto, pego o item 1, vou lá, informo, gravo, confirmo, vou para o próximo, vou fazer minha tarefa, volto para o quarto, quinto, sexto item. No final, quando acabar, eu fecho o inventário. Aí ele atualiza o saldo no estoque. Então, eu consigo, digamos assim, começar o inventário hoje, sexta-feira, e fechar ele só segunda-feira, tranquilamente. Então, eu posso ter esse tempo de contagem, né? E não preciso fazer tudo aquilo de uma vez só. Eu posso ir por produto, daí não tenho que seguir uma lista, uma sequência lógica, posso ver qual que está mais fácil de eu pegar na prateleira. Então, é bem bacana essa parte. Até para realmente, tem pessoa que é bem minuciosa, né? Eu quero saber se esse código mesmo está certo, esse cara aqui. Então, por produto é bem legalzinho essa parte. A vantagem também dessa por produto, que você consegue incluir itens que você não trouxe na relação. De repente estava lá um código, eu chamei o grupo de matéria-prima, só que não veio o meu produto. Tem um cara que está faltando lá. Eu posso incluir para essa parte por produto. Então, é uma opção de contagem que tem por produto ali, a gente consegue fazer mais flexível também, mais prática para o almoxarife, né? Não precisa seguir uma lista, tá? Essa parte é bem legal. Outra coisa também que é importante a gente até comentar, nessas opções de contagem, para quem usa endereço, nessa tela aqui está travada a coluna do endereço, rua e posição, né? Eu não consigo editar. Porém, tem parâmetros no sistema que a gente consegue poder editar esses endereços, tá? Então, trocar da rua A para a rua B, enfim, né? Trocar o endereço do produto. A gente consegue também mandar o sistema validar, tá? Primeira contagem, segunda contagem. Eu tenho que fazer no mínimo duas. Eu não consigo fechar o inventário se não tiver duas contagens. Então, isso é bem legal. Eu consigo meio que aferir minha própria contagem. Então, essa é uma coisa bacana, porque é comum, o humano ele erra, né? Então, você vai contar, você passa correndo contando itens, você pula um, deixa a conta errada, então você volta depois conferindo aquilo, né? Então, essa parte é bem legal. E outra coisa legal também que o sistema tem é que você consegue travar a movimentação no almoxarifado. Então, eu quero inventariar almoxarifado de matéria-prima e enquanto tiver em inventário, ninguém pode mexer. Não dá para faturar, não dá para entrar com nota, consumir na produção, enfim, fica travado a movimentação do inventário. Essa parte é bem legal também em termos de parâmetros. Que para o almoxarife não precisa ficar recontando, né? Ficar dando baixa no que ele já fez, já contou, enfim. Essa parte também é bem bacana aí, tá? Quer comentar, Paulão? Quer ir para frente? Você que manda. É, só mais uma vez buscar a integridade das contagens, tá? Como mencionado anteriormente, a gente sempre pede que os fechamentos de estoque estejam sempre feitos por conta de ter uma informação mais concreta, mais próxima da realidade, e a contagem não é muito diferente disso, tá? Você conta uma vez, aproximadamente, né? Então, assim, tu contou uma vez, tu gera um valor aproximado daquilo que tu tem no estoque. Por que aproximado? Porque sempre tem, às vezes, acontecendo um faturamento no momento, ou está consumindo em alguma ordem de fabricação, alguma coisa assim. Então, não é exato esse valor para a primeira contagem. Então, a gente sempre sugere para os clientes a realizar pelo menos até a segunda contagem, se não a terceira contagem. A gente entende que tem uma demanda, que é um processo longo, que às vezes inventariar um estoque pode levar de 2 a 3 semanas, se não um mês de dezembro inteiro, como a gente já vem acompanhando alguns clientes que estão inventariando. Só que para ter realmente essa quantidade definitiva, uma quantidade concreta próxima do real, é realmente interessante estar realizando essas contagens, tá? E também para prosseguir com essa rotina, né, de contagem simples por página, por ficha, ter um usuário contador que é definido sempre dentro da empresa. Sem esse usuário contador, não é possível gerar essa contagem e, consequentemente, gerar a movimentação, certo? Alguma coisa ainda, França, nessa... Tá legal. Tá legal? Aí depois, né, pessoal, então assim, contei, legal. Aí vem a questão do valor que o Paulo comentou lá no início já, né? Então, assim, geralmente quando você tem um valor, uma quantidade lá zero, por exemplo, e você adiciona,
Então, no sistema tá, não tenho nada em estoque. Você vai lá, contou, achou uma peça, duas, enfim, e você colocou uma quantidade adicionando, né, no estoque, ele normalmente ele vai te pedir um valor, tá? Então, ele tem essa telinha para você poder atualizar esse valor. É só para aquele produto que você está adicionando, tá? Então, se eu tinha 50, antes de fazer o inventário, contei no FITS, tem 52, ele vai te pedir para confirmar o valor. Não é obrigatório, tá? Mas ele vai te pedir. Por quê? Pode acontecer que é um produto que você cadastrou hoje, tá? Foi lá e contou no inventário. Então, você adicionou. Não tinha registro, não tinha movimentação, não tinha nada. Então, você tem que colocar um valor. Se ele tiver um histórico, né, então, digamos assim, é um item já do dia a dia, tem histórico, já foi comprado, enfim, transitou bastante no sistema, e estava lá, 50 unidades. Eu fui lá, contei 55. Atualizei, ok. Vai vir para essa tela aqui. Ele vai pedir um valor, só que não é obrigado. Quando você tentar fechar esse inventário, encerrar ele, ele vai te dizer, ele vai fazer o quê? Ele vai olhar na linha do tempo, vai pegar o valor do último fechamento. Tá? Então vai pegar o último custo e vai atualizar por esse valor. Se não tiver registro, aí ele vai te dizer assim, ó, não dá para fechar o inventário, não dá para atualizar os saldos, porque precisa ter o valor no produto A, B, C, D e E. Aí você tem que entrar nessa tela de valores e informar o valor, tá? Para informar esse valor, tem as opções. Tem a opção do valor digitado, que você realmente entra ali no campinho valor unitário, você coloca o valor, clica no calculador, ele vai multiplicar a quantidade versus o valor e vai gravar esse valor aí no sistema. É claro que você daí tem que ter a noção, né? Saber quanto custa. Então, de repente, teria que ir lá fazer um processo de cotação, dependendo do produto, ou já puxar um histórico. De repente, já vi muita coisa acontecer assim, por parametrização errada do sistema. Ele não gravar custo. Então, eu já peguei empresas trabalhando lá no passado, né? Hoje a gente está muito mais cuidado com isso. Mas no começo sei lá, 8, 9 anos atrás, eu pegava clientes que estavam lá, comprava material, ele entrava e não gravava o custo. Então entrava em financeiro normal, a parte de valores, mas a tabela de custos no sistema não gravava. Que é essa tabela que mostra ali no meio da tela, tá embaixo do vermelho ali, tem ali a tabela, né, onde vai pegar. Então é a tabela de custos do produto, onde é gravado toda vez que ele sofre uma compra ou um fechamento de estoque, né? Então, às vezes não grava valor, a pessoa tem que fazer o quê? Fazer uma cotação, tem que ir lá buscar nos registros, opa, esse cara que estava tanto, para acertar o valor. Para que isso possa ser usado depois no fechamento, que a gente está comentando tanto, usado em orçamento, enfim, né? Valorização do custo médio, assim por diante, né? O custo médio é justamente esse efeito mesmo, depois do final de cada mês. Então, fiz o fechamento, ele vai fazer o cálculo, né, vai gerar o custo médio do produto. Se eu não tenho o valor agora, né, acabou pegando um item lá, eu posso buscar para essa tabela e atualizar por ele, tranquilamente, tá? Ou então eu posso, de repente, aí pegar o valor bruto, então, daí tem as separações, né? O médio do produzido é calculado de uma maneira, o médio do item comprado de outra maneira. Mas também tem a parte do comprado ali, eu posso pegar o valor bruto, então quanto que eu paguei de fato na nota, ou pegar o valor líquido, que é menos imposto, enfim. Então tem as opções, exatamente como é gravado na tabela de custo do produto. Então essa eu consigo ali, se eu não sei o custo, eu busco pelo histórico, tranquilo. Se tiver um fechamento, eu passo batido, porque ele vai já gravar pelo fechamento, pega sozinho e encerra o inventário. Essa parte é bem legal, você consegue manter, além de a quantidade, também o valor, né, do teu estoque. Quer comentar, Paulo? Nesse ponto aqui foi aquilo que eu já tinha comentado anteriormente, né? Então, assim, para quem fica a dúvida, os demais valores o França já acabou mencionando como informar, e se não informar o valor, já tem a própria tela, isso foi uma melhoria que a gente tinha solicitado há algum tempo já, informando que esse valor vem do médio. Então, caso tenha alguma discrepância no estoque, que esteja atingindo o teu custo médio do produto, ele vai trazer para o inventário, e aí você tem a opção de arrumar aqui ou deixar ele com esse valor que vem do fechamento de estoque. Né? É calculado pelo fechamento de estoque. Você comentou um negócio legal até, né? Você consegue atualizar o valor, tá? É como tá o próprio título do print ali, né? Do slide. É atualizar o valor. De repente o valor não fechou, eu consigo atualizar, porque eu vou formar um valor manualmente, um valor mais próximo do real, tá? Até de repente assim, eu tô mês passado deu, sei lá, R$ 50 o produto, eu tô na metade do próximo mês e já oscilou, eu quero ajustar, também ajusto por aqui. Próximo, vamos lá? Chegando no final. Tem Pessoal, mais acho que é só um por aqui. slidezinho. Acho que tem mais uns dois, eu acho, né?
Essa etapa aqui, pessoal, é uma das que eu acho muito bacana do inventário, que é o que o teu ajuste de estoque, que hoje é uma regra, mas deveria ser uma exceção, esse cara que nos permite, é você poder comparar primeira contagem, segunda contagem, ou melhor, saldo antes do inventário, saldo depois da contagem do inventário. Então, essa parte é mais legal, porque aqui eu peguei um print bem pequeno, só com 4, 5 itens, mas se você pegar uma indústria, sei lá, uma empresa grande, tem muito produto caro, quem trabalha com montagem de máquina sabe como é que funciona. Você bater o olho e vai pegar na hora aquilo que está estranho. Como no nosso caso aqui, por exemplo, o item de baixo para cima ali, o segundo de baixo para cima, né? Dá para perceber que a diferença foi muito grande. Como que eu consegui ali, sei lá, perder ou encontrar 400 peças, por exemplo? Então, essa parte é legal. Você consegue bater o olho e já pegar. Se você trata ali com itens caros, por exemplo, você vai pelo valor, né? Opa, vou olhar a coluna do valor. No meu exemplo aqui não tinha valor, eu coloquei só para te fazer comentar aqui, passar para vocês. Mas o sistema ele vai gravar sempre para vocês. Quantidade original, quantidade contada, valor original, valor atualizado ou não atualizado. Para quê? Para você poder ter essa visão de bate-pronto. Opa, fugiu do esperado, né? Então, como assim, sumiu o motor, sabe? Ou por que isso aqui está tão grande essa quantidade? Porque, de repente, é parafuso, sei lá, é porca, arruela, rebite, é coisa que... Aí você pensa, tá, mas por que eu estou contando rebite, por exemplo? Quem monta a máquina sabe de novo, né? Então, assim, por que eu estou contando estoque de rebite? Isso é uma coisa que eu compro por Kanban? Então, você bate o olho, peraí, tem algo... Então, eu acho muito legal essa parte de poder comparar, tá? Comparando, o que que eu faço? Ah, não gostei, não tá legal. Tem uma discrepância aqui nesse cara aqui, ó, no item de baixo para cima, o segundo. O que que eu faço? Volto em tela de contagem, uso a opção de por produto, que também serve. Eu posso fazer todo o inventário pela contagem simples, mas se eu quiser depois dar manutenção pela outra opção de contagem, qualquer uma delas serve. Todas servem para esse inventário. Então, eu vou lá naquele cara em específico, arrumo aquele valor. Então, aí sim encerra o inventário. Então, essa etapa aqui ela é primordial para que fique bacana o teu inventário. E a partir daqui, o que eu faço? Vou encerrar. Encerrar inventário, ele vai me atualizar os saldos. Então, é muito importante passar por aqui e ter essa visão antes de fato, bater o martelo, né, e confirmar ali o saldo. E como mencionado, referente à entrega do Bloco H, que tem agora essa movimentação maior entre dezembro, janeiro e comecinho de fevereiro, a galera acaba vendo, se deparando, né, com itens negativos aqui dentro dessa quantidade após finalizar, que é o que a gente também mencionou anteriormente, que vem do fechamento de estoque. Então, quantidades negativas presentes no teu inventário tem a ver com as tuas movimentações passadas, né, de meses anteriores ou até mesmo do mês anterior. Então, para que isso seja corrigido, a gente sempre alerta a abertura de estoque e também buscar um apoio do suporte, né, realizando a abertura de um chamado no 0800. Mais alguma coisa, Eduardo? Eu estou lendo aqui uma perguntinha que colocaram ali embaixo, né? Então, assim, o exemplo que eu dei de ficar 2, 3 dias, né? Não gera problema, pelo seguinte, tem uma opção no nosso inventário que é assim, se você não pode travar, né? Então, como eu estou rodando a fábrica no final de semana, estou inventariando, eu não posso travar. Eu não posso travar meu inventário para que ele simplesmente pare de... Não permita que ninguém use o material, consumo na produção, enfim, no final de semana. Eu tenho que manter a contagem, tem que levar 2, 3 dias. Se caso isso acontecer, uma movimentação, tá? Então, se não travou o inventário, mas acabou tirando o material de estoque, ou aumentando o material de estoque, tem um botãozinho lá bem bacana que ele atualiza, tá? Ele pega o saldo original, quanto você contou, que você já registrou do produto naquela contagem do seu inventário, e ele vai procurar. Teve movimentação nesse período que você abriu o inventário até quanto você contou? Teve. Ele ajusta para você, tá? Então, essa parte é legal. Mas sim, se você não tiver esse como é uma ação humana, né, de ir esse botão lá e tentar ajustar, se teve alguma movimentação, você pode, sim, com certeza, começar hoje na sexta-feira o inventário, contei o item na sexta-feira, aí continuei para frente, né? Sábado, domingo, contando outras coisas, a fábrica rodando, eu vou lá, fecho o inventário. Não confiro aqui a diferença, fecho o inventário. Pode sim acontecer uma discrepância. Então, é todo o procedimento, né? Então, a gente treina bastante quando vai passar para vocês aí, treinar certinho, criar um procedimento, um passo a passo, martelar na cabeça ali do meu xerife, ó, cuida disso aqui, toma cuidado quando for nessa condição, para que não gere problema, né? Sempre pode ter alguma coisa. O sistema sempre dá a opção, ele é uma ferramenta para ajudar, mas quem opera o sistema somos nós, então a gente está sempre passivo ao erro.
Então, quanto mais procedimento a gente tiver, mais a gente seguir a nossa rotina de acordo com o que a gente aprendeu, como deve ser feito e está sempre preocupado em não só fazer, mas conferir, né, se fez certo, monitorar o que está feito, a gente consegue ter uma visão mais clara aí de quando está saindo do curso, né? Até volta isso ao tema do inventário rotativo. Quanto mais vezes eu faço com maior frequência, mais as chances de eu pegar problema, né, ou de eu manter ele alinhado, né? Se eu deixo o inventário só no final do ano, a tendência é chegar lá e pegar muito problema, né? Inclusive É, fechamento. uma coisa interessante que eu lembrei agora também, Eduardo, que é uma tentativa que o nosso sistema tem e às vezes deixa os nossos usuários um pouco confusos, que é o seguinte: eu tenho lá no meu estoque uma quantidade reservada X para determinado item. Fui lá, rodei o meu inventário, tudo certinho, ok. Quando eu vou lá na Ash Consulta, que é a minha tela de consulta, eu tiro um relatório de saúde de estoque, essa minha reserva consta como negativa. Tá? Hoje o sistema não tem uma validação, por mais que tu reserve para fazer um faturamento e faz um inventário, ele não desconta dessa quantidade para uma quantidade real. Ou seja, se tu reservou, tinha, sei lá, 100 peças, reservou 50 e no inventário tu contou 5, vai partir daqueles 5 em diante a tua movimentação de estoque. Então, essa tua quantidade reservada, ela acaba ficando negativo. Isso também é comum a gente lidar no suporte, tá? Então, a gente sempre instrui que realmente aconteceu isso, porque eu não tenho uma tratativa do sistema, não tenho uma leitura para isso, tá? Não é errado, não, o sistema não faz errado, é que só realmente tu contou, tu fez uma contagem, ou seja, tu diz que a partir daquele momento o teu estoque tem aquele valor. Então ele esquece o que ele movimentou, ele faz uma leitura do que ele movimentou e basicamente esquece ela e passa a ter aquele valor real no teu estoque. Tá? Isso é um ponto que a gente acaba às vezes. Achei bem legal você comentar isso, porque realmente eu não pensei. E é um tema que, de repente, o usuário, né, a pessoa pensa, poxa, o sistema está com problema, mas não está com problema. Vamos pensar assim, eu quero comprar um sofá, tá? Liguei para a loja, eu quero sofá tal. Ah, não tenho. Posso deixar reservado? Posso. Então, eu estou com o saldo zerado no meu estoque, eu vou deixar reservado. Então, eu crio uma reserva lá. Não necessariamente tem que ter o produto. Então, eu posso, entre aspas, ter uma reserva negativa, entendeu? Porque simplesmente eu não tenho, mas já deixei travado lá, gravado na tela de reservas, que quando entrar, quando produzir, quando eu comprar, já vai para aquela pessoa, por exemplo, para aquele documento, para aquela ordem, para aquele pedido. Então, a reserva, ela não é obrigatória que ela seja sempre positiva. Tem que ter saldo para reservar. Não, não é. Tem parâmetro? Tem. O sistema tem parâmetro hoje para só gravar uma reserva caso tenha saldo, tá? Mas o inventário é aquela coisa, você vai estar dizendo assim, voltamos a falar, inventário é o ajuste. Tenho menos 10 no estoque, eu ajuste, eu vou lá, coloco mais 10, fica 0 a 0. Inventário não, eu tenho 10 no estoque, está negativo no sistema, menos 10, eu vou lá, coloco 10, ele vai assumir 10 positiva. Então você atualiza o saldo, não tem que ficar fazendo conta para ajustar isso aí. E a reserva, lógico, ela sofre influência, porque você criou uma reserva numa expectativa que não era real, porque estava errado o sistema, agora você atualizou o teu saldo. Então, o sistema sabe o quê? Quando entrar saldo para super reserva, ele vai abater ela e vai para frente. Então, é normal, isso não é erro mesmo. Não, é só uma questão de entendimento mesmo. Comentei por quê? Porque eu vi cliente já me brigando, né, me questionando, brigando comigo. Pô, isso aqui está errado, isso está errado. Mas por que está errado? Entendeu? Vamos analisar bem a situação, tá? Mais ou menos como o tema de ontem. Por que fazer um ajuste de estoque? É só eles fazerem movimentação. Então, não tem que sair já marretando o sistema, criando problemas que agora é uma solução. Final do mês, fechamento, chega lá um monte de acerto negativo, de acerto de estoque, gerou contabilização em contas erradas, enfim, coisas necessárias, sobrando saldo, faltando saldo. Então, inventário é o caminho, né? Eu acho que esse é o último slide, pessoal. A gente até estendeu um pouquinho o tempo, a gente costuma fazer uma meia horinha, foi mais. Eu até gostei aí, achei que ficou bacana, gostei do nosso. A gente conversou bastante sobre um tema que parecia, para mim, era um tema que o pessoal não vai dar muito que a gente comentar, mas tem, na verdade tem bastante coisa, acho que teria muito mais. Isso que a gente não explorou muito, né, Paulo? A parte do suporte, quanto você sofre com esses problemas de estoque, porque todo dia tem. Até a questão de custo, enfim, né, que dá muito problema. Mas, assim, feito todo esse processo, o que eu vou fazer no final? Eu tenho sempre que aferir isso e conferir, né? Então, o inventário eu vou estar lá, ajustando, estou aferindo, estou arrumando para que fique o ideal. Mas como que eu vejo esse ideal? É isso mesmo? Está correto? Então, o inventário ele me dá o quê? A opção de atualizar o meu estoque, deixar ele correto, tá? Aí, o que eu faço? Como eu confiro isso?
confiro pela consulta individual do estoque, então, consulta do estado de estoque, pela tela de movimentação de estoque, pelo relatório do estado de estoque, tem vários opções de relatórios, e essa última que eu deixei o print aqui, porque eu tenho certeza que quase ninguém usa essa telinha aqui, que é registro de inventário, tá? Por que eu chamei a atenção para esse relatório? Porque esse cara, ele depende do fechamento. Então, eu posso fazer inventário hoje. Por mais que eu não me fale registro de inventário, não adianta só fazer o inventário, tem que também gravar o fechamento. Porque aqui é mais ou menos como um inventário cíclico, onde eu vou estar confrontando estoque e contábil, tá? Então, na minha conta, né, de estoque de matéria-prima, no meu grupo de matéria-prima, quanto que eu tenho? Essa aqui é a parte mais... Acho que todo gestor quer saber só quanto que eu tenho de matéria-prima hoje, né? Então, eu falo muito de motor, porque o motor é uma coisa muito cara. Então, assim, quanto que eu tenho no grupo motores, por exemplo, se eu tiver um grupo lá no meu sistema? Quanto que eu tenho de chapa de aço, sabe? Quanto que eu tenho de aço, sei lá, SAI 1020? Quanto que eu tenho de aço inox, que é caro? Quanto que eu tenho de bronze? Cara, esse relatório aqui, ele é batata para isso. Só que o que a parte que eu acho legal para nós, de suporte e consultoria, é que você tem que fazer o fechamento. Então, se você pensar no caso aqui, encerrando nosso webinar aqui, está falando sobre isso. Fechamento anual, que é o nosso período agora né, acabou de encerrar aí esse ano que passou, e agora ajustar, começar um ano novo, vida nova, tudo redondinho. O que é o ideal? Fiz meu inventário, fechei meu estoque de dezembrão, tiro esse relatório aqui, confrontei com a contabilidade, tem que bater. Tá? Bateu, mando para o SPED, mando o bloco K, enfim, tudo redondinho, começa o ano. Começa o ano já com estoque rotativo, já começa a instruir meu mocharife fazer inventários periódicos, semanal, depende da correria dele, enfim, vai ficar muito mais certo. Essa questão foi comentada de negativar na produção, né, porque o consumo é muito alto, muita rotatividade, varia muito, enfim, então isso começa a amenizar. Chega o final de mês, você consegue fazer um fechamento, quem fecha estoque sabe quando isso é problema, né, Paulo? Como é difícil fechar estoque, porque, rapaz, tem vezes que você fica ali batendo, martelando e ajuste em cima de ajuste, sabe? Vira aquela confusão. E quando você faz o inventário redondinho, por que o fechamento ele faz? Ele confronta basicamente o estoque contábil. Estoque contábil. Então, se o teu estoque está redondinho ao longo do mês, você vai sempre deixando ele redondinho através do inventário rotativo, no final do mês, o fechamento ele vai com uma luva, bem tranquilo. Paulo, contigo, quiser comentar? Eu acho que aqui não tem muito o que eu comentar. Essa questão de análise a gente já vem fazendo previamente ali junto com o cliente na hora das contagens, previamente na hora de informar os valores. Então, isso aqui é bem relacionado mesmo ao cliente, a ele, ao grupo gestor da empresa que vai verificar essas quantidades, tá? Isso é bem comum nesse âmbito. E da minha parte, acho que tá ok, só realmente frisar ali os fechamentos de estoque tem que estar ok, essa questão de valor vem do médio, ter essas contagens unificadas, então uma, duas, três contagens para chegar num valor real, e realmente se ligar aos pontos de parâmetro para não deixar movimentar o estoque enquanto está aberto, lembrando que isso não é obrigatório, tá? A gente entende que tem empresas que realmente fazem um inventário e precisam do estoque aberto para prosseguir com faturamento, produção, entre outras coisas que são usadas as devidas quantidades. No meu ver, é isso. Não sei se queres fechar alguma coisa, França, a mais do que a gente falou, algum ponto-chave. Acho que falou que para um webinar acho que tá bacana, né? Também não ficar muito maçante o pessoal ficar revendo isso depois, né? É claro que agora quem tiver necessidade de caber treinamento, né? Então, pode mandar depois mensagem, o pessoal vai reler depois de novo essa conversa ali, tá? Com a Thalita, que é nossa chefe, né, Paulo? Então, ela vai reler ali com a gente, vai tentar entrar em contato com vocês depois para ver se tem uma dúvida muito crítica, estou com um problema muito grande para resolver, preciso de uma agenda, dar um suporte, a gente vai correr atrás aí para atender vocês, tá? Fechou, Paulão? Fechou?